Nessa história, um garoto rejeitado pela própria família, massacrado pelos colegas e tratado como um lixo pelos professores, decide que não vale mais a pena continuar vivendo. Mas no exato momento em que ele ia dar fim à sua vida, o verdadeiro inferno começa. Monstros surgem por toda parte, e enquanto todos estavam mergulhados no desespero, ele descobriu que era mais forte do que imaginava. É a primeira vez que ele realmente queria viver. Essa é a parte 1 e a parte 2 do manhwa do nosso protinha mais lascado do mundo. Eu confio que os humilhados serão exaltados. E também confio que você vai deixar o like no vídeo pra me apoiar. Sem mais delongas, bora pro manhwa! O sol estava forte, o céu completamente limpo. E lá no alto do telhado da escola, um garoto japonês encostado na grade olhava para baixo. Os alunos estavam saindo aos poucos, formando os grupinhos de papinho fiado. E do alto, ele observava tudo em silêncio. O seu rosto tá marcado, um sinal claro do que acabou de acontecer. Ele mais uma vez foi alvo de uma agressão. Ele estava refletindo se não era hora de dar um fim àquilo tudo de uma vez. Rikuto apertava a rede de proteção com todas as forças. O seu corpo tremia, mas não pelo que tinha acabado de acontecer, e sim por tudo que já estava acumulado dentro dele. A lembrança de casa vem em sua mente, trazendo consigo o pesadelo, que se repetia todos os dias. A voz dura do seu pai adotivo reclamando de que o garoto não havia limpado seu quarto de novo. Com um olhar cheio de fúria e impaciente, ele cerrava o punho, deixando claro o que iria acontecer. Limpando o sangue do rosto, Rikuto observa a expressão assustadora do padrasto. E os chutes começaram, cada golpe carregado da mesma justificativa, falando que era dever dele manter a casa limpa. A mãe, por sua vez, não intervia, pelo contrário, aumentava a pressão, questionando o que seria dele sem um teto para morar. No entanto, para Rikuto, aquelas pessoas nunca foram nada além de pais adotivos de merda. Ele foi para o seu quarto, fechando a porta com cautela. Ele não queria mais problemas. Porém, lá dentro, foi recebido pelo irmão bonitão, com os cabelos brancos e usando um brinquinho da moda. O sorriso no rosto dele era tão irritante quanto previsível. O cabeçudo ali virou uma coquinha no chão e com um tom debochado repetiu que a culpa toda era de Rikuto. Aquelas palavras apertavam o seu peito. O seu olhar escureceu ao perceber o que isso significava. Mais uma vez, os seus pais adotivos não iriam hesitar em puni-lo. O meio-irmão se aproximava, colocando a mão no ombro com uma expressão falsa de simpatia. O Rikuto permaneceu ali, imóvel, tentando segurar a respiração. O seu sorriso aumentava enquanto ele pressionava o ombro com cada vez mais força, dizendo que estava oferecendo algo de valor à vida daquele inútil. Rikuto só conseguia sentir raiva, e em sua mente, ele o descrevia como um irmão mais velho de merda. Quase sempre, quando ele entrava na sala de aula, ele era humilhado ou agredido de alguma forma. Nesse dia, ele encontrou um vaso de flores, acompanhado de insultos em sua mesa. Os colegas riam baixinho, se divertindo com a cena, enquanto ele apenas ficava parado, olhando para aquilo com um vazio no olhar. Nesse instante, um professor cheio de energia entrou na sala e com entusiasmo anunciou que hoje era dia de prova, pedindo para que todos se sentassem. No entanto, ao perceber os rabiscos na mesa de Rikuto, a sua expressão se transformou. Ele imediatamente se virou para o aluno perguntando o que tinha acontecido, o insultando, chamando-o de idiota. Ele permanecia parado, olhando fixamente para o vaso de flores e os rabiscos na sua mesa, enquanto os colegas ao redor não se cansavam de insultá-lo. O dia que esse moleque levar uma AK-47 para a escola, eu quero só ver o que vai acontecer. Quando o sinal do recreio tocou, ele foi brutalmente jogado em direção aos armários da escola. 3 valentões se aproximaram dele. O garoto calvo do grupo, que está segurando um taco de beisebol, perguntou por que ele não tinha trazido
pagando os 200 ienes hoje. Rikuto mentalmente xingava eles de filhos da fruta, cerrando os punhos, se preparando para revidar. Nesse instante, o olhar dele começa a ficar nebuloso. Por trás daqueles garotos idiotas, surgiu a silhueta do seu irmão, aquele que sempre dizia que ele iria virar um inútil. Rikuto parece já estar alucinando. Ele cerrou o punho outra vez, mas antes que possa fazer qualquer coisa, ele tomou uma bicuda bem no estômago do valentão. O seu olhar se turva, como se ele não tivesse mais esperança. O impacto de um chute direto no rosto fez tudo ao seu redor ficar coberto de sangue, mas para ele, aquela dor constante era apenas parte da sua rotina. Os capangas do líder não conseguiam parar de rir. Os golpes vinham acompanhados de uma mesma cobrança. Ele já tinha avisado sobre o dinheiro. Em volta, os outros alunos apenas observavam, alguns chocados, outros desviavam o olhar. De repente, ele começa a tomar um mata-leão e pensa consigo mesmo que a sua vida é um completo lixo. Em determinado momento, os golpes cessaram, dando a ele um breve respiro, mas a posição que ele ficou fez com que o celular escorregasse do seu bolso. O agressor ofegante, que estava enxugando o suor, observa que o celular do moleque caiu. Com a mão trêmula, ele tenta pegar o telefone, mas apenas tenta, pois a última coisa que viu foi um pisão do valentão direto no seu celular. Com seu rosto marcado pelo cansaço e pela dor, ele ainda tentava, com dificuldades, alcançar o telefone destruído. Enquanto isso, o valentão soltava desculpas carregadas de sarcasmo, fingindo arrependimento ao dizer que o seu pé havia escorregado. Em uma segunda tentativa de pegar o celular, o idiota se prepara para dar um pisão na cabeça de Rikuto. Mas antes que o chute fosse desferido, um jovem de postura despreocupada se aproximou e interrompeu, tocando em seu ombro. Apenas uma única palavra foi suficiente para fazer o valentão hesitar. O murmurinho entre os alunos logo se espalhou, e em questão de segundos todos já sabiam quem era ele. O nome do herói do dia era Nishitoya. Era o melhor do time de arco e flecha. As garotas do ensino médio não demoraram a suspirar por ele. Elas ficam falando que admiram a nobreza dele em intervir para ajudar alguém como aquele perdedor. O valentão, irritado, pergunta o que ele queria. No entanto, por mais que tentasse esconder, sentia um peso diferente no ar. A mão dele parecia pesada em seu ombro. Enquanto isso, o calvo estava se preparando para atacá-lo pelas costas, mas antes que pudesse sequer encostar em Nishi, um único golpe certeiro na fuça parou o amiguinho dele. Todos presentes se calaram, e Nishi logo quebrou aquele silêncio com uma voz firme, ordenando que parassem com aquela palhaçada. O seu olhar se tornou ameaçador, e com um tom sinistro ele simplesmente disse para que voltem para suas salas. Com um suspiro, ele desvia o olhar dos idiotas que se afastam. E agora, voltando a sua atenção para o garoto caído no chão, ele começa a observar de perto os hematomas que cobriam o seu rosto. E logo depois disse que o garoto devia pelo menos tentar revidar. O bonitão, em um tom sério, pergunta se ele realmente gosta de viver daquela forma. Nesse instante, o Rikuto se levantou, o surpreendendo, e sem sequer olhar nos olhos começou a se afastar. Ele respondeu cheio de irritação o que Nishi sabia sobre a vida dele. Nishi franziu as sobrancelhas, observando a postura de Rikuto. Alguma coisa estava estranha na atitude daquele garoto. Mesmo machucado e humilhado, ele agia como se nada tivesse acontecido. Mas então, algo realmente inesperado chamou a sua atenção. Os seus olhos se arregalaram ao notar um detalhe absurdo. Aquele garoto, mesmo sem perceber, estava absorvendo e até mesmo desviando vários golpes durante a surra. Os humilhados serão exaltados, tá? Confia no que eu tô dizendo. Os humilhados serão exaltados. Esse moleque vai ser uma lenda no futuro, tenho certeza. Essa situação toda ocorreu antes da gente ver o Rikuto lá no telhado. Ele ainda continua segurando a rede, observando como as outras pessoas são felizes. Algumas jogando basquete e um garoto tava até de papinho com uma gatinha.
enquanto ele estava ali, sozinho no telhado da escola com um telefone quebrado. Respirando fundo, os seus olhos estavam cheios de angústia, como se ele já tivesse deixado parte de si para trás. Para ele, esse era o fim. Ele não aguentava mais. Ele começou a escalar a rede, dizendo que durante a sua vida inteira ele não teve nada além de sofrimento. Agora, parado ali no topo, por um instante, ele ficou imóvel, olhando para o vazio à sua frente. E então, devagar abriu os braços. Um sorriso finalmente apareceu, junto de suas últimas palavras, onde ele dizia que todo esse inferno finalmente iria acabar. Nesse momento, relâmpagos cortam o bairro inteiro, seguido por uma grande quantidade de círculos mágicos. Os círculos mágicos dispararam projéteis desconhecidos por todo lugar, destruindo prédios, explodindo janelas e ferindo quem estivesse no caminho. Os estudantes, tomados pelo desespero, sacaram os celulares, mas antes mesmo de tocarem na tela, foram atingidos por uma descarga elétrica. O choque fez com que todos soltassem os aparelhos. Todos eles se perguntavam o que estava acontecendo. O Rikuto, imóvel, observava tudo em silêncio. Como era possível que relâmpagos surgissem em um dia tão limpo? Ele estava tentando entender, mas nada fazia sentido. Ele começa a focar sua atenção para os alunos lá embaixo. Ele observa que nesse instante, um celular caído perto de um estudante loiro começou a emitir sons sobrenaturais. A tela ficava piscando, revelando um código bizarro. Linhas de programação se desenrolavam freneticamente. Algo estava sendo invocado. Uma forma distorcida começou a emergir do aparelho. A sua silhueta era monstruosa e seu corpo coberto por números de 0 e 1. O loirinho que ali estava, ali ficou paralisado de terror. Aos poucos, o código começou a se dissipar, revelando um goblin aterrorizante. O chão tremeu conforme os dragões se erguiam. Criaturas colossais, parecidas com slimes e orcs, apareceram como predadores famintos, e mais goblins emergiam em bando, espalhando o caos. Os estudantes fugiam desesperados. O terror estava estampado no rosto de todos. No meio da fuga desenfreada, um goblin se adiantou e com um golpe certeiro de seu bastão derrubou um dos estudantes, que caiu de cara no chão gemendo de dor. Foi então que um goblin avistou um grupo de meninas. Ele espichava sua língua, saboreando antecipadamente o que viria a seguir. Rikuto permanecia imóvel, observando o caos se desenrolar diante dos seus olhos. O apocalipse havia começado. Enquanto os goblins se espalhavam como uma praga, eles rasgavam as roupas, mutilavam os corpos e se divertiam com o sofrimento dos humanos. Ele viu um estudante caído com ketchup escorrendo pelo rosto, gritando pela sua mamãe. O mundo já não pertencia mais aos humanos. Os monstros gargalhavam triunfantes, enquanto empilhavam os corpos sem vida dos estudantes. Agora os seus corpos eram apenas degraus para as criaturas que haviam assumido o controle absoluto da realidade. A data era desconhecida. Tudo o que sabemos é que foi no século XX. Foi quando tudo aconteceu. Hordas de monstros surgiram do nada, espalhando o caos pelo mundo inteiro. A população mundial começou a ser reduzida. Ninguém entendia como aquilo estava acontecendo, até que um grupo de jovens descobriu a verdade. Os monstros estavam saindo dos celulares. Os poucos que sobreviveram chamaram isso de apocalipse. Rikuto ainda observava tudo: o rastro de destruição, os gritos de dor, o cheiro de sangue espalhado no ar, tentando processar a realidade cruel que se desenrolava diante dos seus olhos. Mas isso era real? Ele não parece entender. Aquelas criaturas que eram apenas lendas, coisa de historinha contada em livros infantis, agora estavam ali, matando pessoas bem diante dos seus olhos. O Rikuto
observando a cena do alto, começou a rir. Mano, o cara vai virar um vilão. Pera aí, que manhwa é esse? Com uma risadinha baixa, ele parece ter entendido o que realmente aconteceu. Ele entende que já passou pela morte e que agora ele está apenas sonhando. Os goblins avançaram, arrastando as meninas pro chão, rasgando as suas roupas enquanto elas gritavam desesperadas por ajuda. Ao redor, aranhas grotescas faziam casulos nos corpos dos rapazes. Os slimes se alimentavam ferozmente do corpo do professor que havia zombado de Rikuto, devorando-o sem piedade, como uma punição cruel. O Rikuto dava risada, uma risada maligna, dizendo que tudo aquilo era perfeito. Os que riram pelas suas costas, os que escreveram palavras cruéis para ele, todos eles agora não eram nada além de carne para os monstros. O mundo havia mudado e aqueles que se achavam superiores agora estavam sendo devorados. O Rikuto continuava sorrindo, afirmando que eles mereciam aquilo. Os gritos de socorro continuaram, mas agora ele está sentindo um nó na garganta. Aquilo tudo parece exagerado demais para ser real. Pessoas que ele nunca viu estavam caídas por todo canto. Diante de seus olhos, outro estudante do ensino médio foi partido ao meio por um machado monstruoso. O Rikuto cerrou os dentes com força. As suas mãos foram direto para a cabeça, enquanto lágrimas silenciosas escorriam em seu rosto. O seu braço tremia. Ele não conseguia entender nada. Ele gritava, tentando parar o seu sonho, se perguntando por mais quanto tempo aquilo ia durar. Nos seus pensamentos, aquele maldito irmão, sempre com aquele sorrisinho de deboche, sempre ferrando com a vida dele. Espera, não importa, nenhum deles importa. Ainda assim doía o que ele estava vendo. Uma lágrima escorreu e ele percebeu o quão distorcido estava o seu pensamento. No fim das contas, ele é um cara de coração bom. Se fosse eu, ia ficar igual o Kira ali em cima daquele prédio, só dando risada. Ah, não ia aguentar não. A vingança do destino. Em um surto de desespero, ele berrou para que tudo se cessasse. Implorou que aquilo não passasse de um delírio. Nesse momento, a porta do terraço foi arremessada para trás. Rikuto se virou e então avistou uma criatura grotesca se aproximando. Em uma mão segurava um facão enorme e na outra a cabeça de uma garota do ensino fundamental, ainda gotejando no chão. Rikuto ainda não entendia se aquilo era um delírio ou não. Os seus olhos se arregalaram e num instante de lucidez, tudo aquilo, os gritos, o cheiro metálico, os corpos espalhados, tudo era real. E antes que ele pudesse sequer reagir, o Goblin avançou como um animal faminto. E quando a peixeira já estava prestes a cortar o Rikuto, ele pula da cerca no último segundo, movido por puro instinto. Ele ficou ali, tentando se recuperar, mas logo ele se forçou a levantar. Ele não queria admitir, mas estava apavorado. O Goblin disparou em sua direção, ajustando a postura para atacar. Mas Rikuto ficou parado, se perguntando se era assim que ele iria morrer. Do outro lado da cerca, a sua forma obscura zombava, perguntando qual era a diferença agora, afirmando que ele morreria de qualquer forma, já que, em momentos antes, ele próprio estava prestes a tirar a própria vida. Rikuto ficou em silêncio. O seu rosto mostrava que no fim, ele acreditava que a sua vida era uma merda mesmo. Ele fechou os olhos, determinado a tomar o golpe do Goblin, que já balançava o seu facão com um sorriso ameaçador. Porém, ele começou a apertar os dentes, pensando que não queria que fosse assim, não daquela maneira. Foi quando ele pegou um pedaço de ferro do seu lado e agora gritando dizia que não queria morrer. Ele tentou bloquear o golpe com o cano de ferro, mas mal conseguia segurar contra a lâmina. Quando a lâmina começou a penetrar o ferro, Rikuto sentiu a sua morte se aproximar.
Com um grito determinado, ele tenta segurar a lâmina do Goblin, dizendo que não é hora de morrer. Foi então que algo no ar parecia se partir, como se ele tivesse um estralo. O Rikuta, agora mais desesperado do que nunca, começa a gritar ainda mais alto que não quer morrer de jeito nenhum. Mas o Goblin não parava. A sua lâmina descia com fúria, querendo matá-lo. O corpo de Rikuto congelou por um momento e ele começou a sentir uma sensação estranha. Ele entrou na zona, aquele estado em que a concentração ultrapassa todos os limites, permitindo um controle absoluto sobre o corpo e a mente. Nesse nível, dizem que a pessoa adquire uma percepção perfeita do mundo ao seu redor e consegue tomar decisões de forma reflexiva. E foi exatamente o que aconteceu. O Rikuto, com uma rapidez letal, chutou o Goblin na virilha, fazendo o monstro rolar no chão em um grito de dor, e com uma expressão de ódio, ergueu o cano de ferro, preparando para esmagar o Goblin. Com um golpe certeiro, ele atingiu o Goblin diretamente. O ferro de Rikuto ficou completamente danificado e manchado com um sangue azul. Ele permanecia imóvel, parado diante do corpo do Goblin. De repente, um impulso incontrolável o dominou e, sem conseguir conter, ele começou a vomitar. Ao limpar o rosto, ele solta um grito carregado de emoção, como se a alma de um guerreiro estivesse se manifestando pela primeira vez. Ele finalmente entendeu que, apesar de todas as dores, ainda havia uma vontade intensa de viver. Olhando para o céu, ele soube naquele momento que a sua história estava apenas começando. O peso do cansaço dominava, a sua cabeça começou a sangrar, enquanto os olhos teimavam em se fechar, mesmo com alguém lutando para trazê-lo de volta à consciência. Do nada, ele desperta como se estivesse acordado de um pesadelo. Ao seu lado, o Nishi, que estava expressando um alívio por vê-lo vivo. O garoto revela que estava preocupado que Rikuto já estivesse morto. Com uma cara de dor, ele se esforça para se levantar, mas o loirinho logo pede para que ele não exagere. Rikuto insiste e se levanta. Logo atrás dele, uma lua de sangue. A cidade toda estava pegando fogo. As pessoas não estavam conseguindo se defender dos monstros. Coincidência ou não, todas as pessoas que ele conhecia estavam tremendo e se escondendo sem saber o que estava acontecendo. O Takeda, um dos valentões, agora estava ali no canto, tremendo de medo. E o Calvo, mano, olha lá, todo encolhidinho. E a Sakura, caída de joelhos, também não conseguia parar de tremer. O professor, que não pode ver uma waifu deprimida, já foi logo abraçando a garota, pedindo para ela se recompor. O tarado meteu o papinho de que ele iria proteger ela, mas a garota mal se mexia, tava travadona. E o cara tava lá, não tirava os olhos dos melões dela. As colegas de classe perceberam na hora. Uma das alunas, de cabelo castanho, expressa um puro pavor, chamando o professor de nojento, e outra estava sentindo pena da Sakura. Todas as garotas ofendiam o professor, xingando de velho sujo, mas de repente, um pedaço de madeira foi arremessado com força pro telhado. Rikuto se virou na mesma hora, e em vez de uma saída, havia uma enorme barricada feita de pedaços de madeira, bloqueando completamente o caminho. O Nishi avisa Rikuto que aquela barricada foi feita para impedir a entrada dos monstros. Eles usaram qualquer material que conseguiram encontrar. Ele diz que todos ali conseguiram escapar dos monstros, mas dava para ver que pouquíssimos deles saíram ilesos. O aluno popular conta melhor o que aconteceu. No meio do prédio pegando fogo, todos correram sem pensar duas vezes em direção ao telhado. Mas enquanto ele contava a história, o seu rosto ficou sombrio, com vergonha, admitindo que nem todos conseguiram chegar, e desesperados imploraram para entrar. Alguns tentavam forçar a passagem enquanto eram atacados pelos monstros, mas o único adulto insistia que não podiam abrir, e se tentassem ajudar, todos podiam acabar morto. Aquele maldito professor de educação física de novo, tá? Eu não confio nesse cara, já tô avisando, eu não confio nele. Os alunos continuavam se esticando desesperadamente, gritando que os monstros logo chegariam e os matariam. O Nishi, imponente, apenas observava, estendendo a mão como se quisesse ajudar, mas antes que pudesse fazer algo, um grito de um monstro ecoou. A situação
situação ficou insuportável e o Nishi, com medo, foi forçado a abaixar a mão. Ele se sentia um inútil naquele momento. Rikuto ficou em silêncio olhando para o colega e então, com um tom tranquilo, interrompeu as suas palavras, dizendo que aquilo não era culpa dele. O prota começa a encarar o Goblin morto, dizendo que ninguém merecia apodrecer na mão daqueles bichos nojentos. O loirinho olhou pra cara dele e depois pro Goblin esmagado e soltou um: baralho? Tu matou esse bicho sozinho? Ele ficou envergonhado, óbvio. O menino, que era o saco de pancadas da escola, fez o que ele não conseguiu. Aquela mão que sempre segurou o arco e a flecha com confiança, agora tremia igual bambu. Mas o Rikuto não fala uma única palavra, apenas observa. Do outro lado do telhado, o professor ergueu a voz, chamando todos com urgência para se reunirem. Rikuto e Nishi começam a prestar atenção. O professor, junto dos alunos, começa a avaliar a situação. Ele começa a dizer que por volta do meio-dia, os bichos começaram a sair dos celulares. A Sakura, ao ouvir as palavras do professor, levantou o celular, mostrando que também havia saído um do dispositivo dela. Com os dedos ágeis, ela pressionou o botão para desbloquear a tela, mas não adiantava. O celular não ligava, estava sem bateria. E em segundos, um grupo de amigos conferiram os próprios dispositivos e confirmaram a mesma situação. Nishi verificou o próprio celular e ele estava na mesma situação. O professor estava mais irritado do que nunca, pois ele não conseguia pedir socorro. E o nosso prota ficou pensativo, pois o seu celular ainda tinha bateria, porém, nenhuma criatura aparecia dali. Ele deduziu então que o motivo devia ser as rachaduras do celular. O professor gesticulava com as mãos, afirmando que as criaturas haviam surgido sem aviso. Ele tentou se controlar e aconselhou que todo mundo aguardasse o resgate das autoridades ou até mesmo do exército. O Rikuto, porém, cortou a fala do professor, questionando se aquilo era algum tipo de piada. O professor ficou sem entender e ele explica para os alunos ao seu redor que as criaturas haviam saído dos celulares, o que torna provável que eles não estavam apenas na escola, mas em toda a cidade. Os estudantes começaram a sussurrar entre si, trocando olhares de pânico, e ele continuou falando. Como todas as pessoas usam celulares diariamente, era quase certo de que o caos se espalhou pelo mundo todo. Ele duvida que a polícia ou os soldados estejam preparados para lidar com algo dessa magnitude. O loirinho encara o Rikuto, sugerindo que talvez fosse melhor fugir dali. Ele concorda, afirmando que isso é necessário caso eles queiram sobreviver. Mas antes que alguém reagisse, o Takeda, o ex-valentão, insulta o nosso protinha de novo. Avançando em sua direção, ele pergunta desde quando aquele garoto começou a mandar ali. Ele provocou rindo alto, esperando ver o seu colega recuar, mas Rikuto não reagiu. E o silêncio dele só alimentava ainda mais a raiva do agressor. O Rikuto olhou fixamente para o Takeda e não conseguia entender como alguém podia perder tempo com uma arrogância em meio a todo esse caos. E para surpresa de ninguém, vários colegas começaram a apoiar o valentão, concordando que ele devia baixar a bola. O loirinho tentou acalmar a turma, enquanto a Sakura dizia que todos deveriam se unir nesse momento e não brigar. O valentão, já irritado, fica se perguntando o que aconteceu com aquele garoto e conclui que ele provavelmente ficou tão apavorado que ele nem consegue falar. Enquanto isso, o prota tá imaginando que o valentão lembra mais como um cachorrinho de estimação. Comparado ao Goblin que ele acabou de matar, o Takeda é apenas um ser irritante. Eu tô falando, eu acho que ele vai virar vilão. Ó, ele vai pegar um taco de
beisebol e vai sair. O Rikuto encarou o valentão com um olhar frio e disse para aquele ser irritante parar de atrapalhar ele com essas bobagens. Todo mundo que estava perto ficou surpresa com a atitude dele. Até o valentão ficou chocado. Ele parecia que tinha acabado de levar um choque. Mas sem perder tempo, ele avançou contra o Rikuto, fechando os punhos e o chamando de idiota. O Nishi até tentou se meter, mas o Rikuto foi mais rápido e bloqueou o soco de Takeda. Com um movimento firme, o Rikuto segurou o ombro do valentão e o derrubou no chão. Em questão de segundos, ele já tinha a cabeça do Takeda pressionada contra o chão, e o braço dele agora estava completamente imobilizado. O impacto foi tão forte que o nariz dele até quebrou. É isso que eu quero ver! Mano, até agora essa foi a melhor cena do manhwa, tá? Vingança, vingança! Rikuto mantinha a mão firme no braço do valentão, enquanto o Nishi, que parecia querer interferir, apenas observava. As meninas e os outros alunos ao redor estavam boquiabertos, e ele continuava apertando o braço do valentão. Mas o Takeda, sem alternativa, só conseguia implorar desesperadamente para ser solto. O aperto estava ficando cada vez mais forte, e o prota, com um olhar vazio, se questionava o motivo de ter medo dele no passado. O agressor começou a se contorcer, gritando com raiva que iria acabar com ele por aquilo. Mas o aperto não cedia, e o olhar continuava, como se ele estivesse olhando para algo insignificante. E foi nesse instante que algo profundo parece ter se transformado dentro dele. Ele continuou e quebrou o braço do moleque. O valentão começou a segurar no braço, meio que chorando. E o prota, com uma cara fechada, parecia indiferente, como se tivesse pronto para enfrentar qualquer um, até mesmo o Nishi. A ideia de que o prota provavelmente era maluco passou pela cabeça do loirinho, mas o que realmente o surpreendia era perceber que aquele garoto que horas atrás era alvo de bullying, agora estava ali mostrando uma força que ninguém imaginava. Os alunos logo começaram a cochichar, impressionados com a facilidade com que ele derrubou o Takeda. O valentão não perdeu a chance de xingar o Rikuto e jurou vingança. Antes que os gritos continuassem, o loirinho interviu, cortando a discussão e lembrando que aquele não era o momento de brigas. Ainda assustado, o chorão continuava insultando o nosso prota enquanto se afastava. O Nishi se virou pro prota e disse para ele esquecer essa briguinha. Com um tom sarcástico, o Rikuta concordou. O Nishi se voltou pro professor e mandou ele continuar falando quais seriam os próximos passos. O professor, meio bundão, ficou meio sem graça ao ouvir um aluno dando ordem. Percebendo isso, o Nishi assumiu o comando e chamou a atenção da galera, dizendo que não fazia ideia de quando a ajuda chegaria, ou pior, poderia ser que até mesmo ela não aparecesse, e finalizou dizendo que era necessário achar um abrigo custe o que custar, porque logo eles vão precisar de comida e água. Durante a discussão, o Rikuto interrompeu o colega e deixou claro que o primeiro passo era tentar garantir alguma arma. A Sakura levantou a mão e perguntou o que deveria fazer, duvidando que houvesse algum lugar seguro para eles irem. Sem muita enrolação, o prota afirmou que de qualquer jeito era preciso descobrir o que estava dentro da escola, já que não adiantaria de nada pensar em um plano mirabolante sem saber se eles conseguiriam sair dali. Um dos alunos logo disse que não estava de acordo com a ideia, alegando que era arriscado demais, mas nesse momento o professor de educação física sugeriu que eles dessem uma passada no corredor para ver. Essa proposta deixou todo mundo em choque, e um dos alunos perguntou se alguém se arriscaria a entrar no covil dos monstros. O professor, que não é bobo, mandou o Rikuto e o Takeda irem para lá, mas o valentão não gostou da ideia e logo questionou por que dele não ir junto. Ele reclamou que se o professor quisesse servir de exemplo, então era ele que deveria se arriscar, mas o professor meteu um papinho de que ele precisava ficar ali no telhado para cuidar dos alunos. Foi aí que algumas meninas da turma rapidamente disseram que os homens que deveriam ir. O Takeda não deixa barato
fato e chama aquelas garotas de ridículas. Do nada, um som de metal estranho e as meninas já batem o olho no nosso protagonista. Ele tava com um cano de metal na mão. O valentão ficou com uma cara de que não acreditava no que tava vendo, enquanto Rikuta tava decidido. Ele não via sentido em continuar ali por mais tempo. Era isso ou morrer de fome, ou talvez esperar os monstros voltarem e virar alimento dos monstros. A postura firme dele fez as garotas olharem pra ele com um misto de respeito e admiração. Ora, parece que o jogo tá virando. E até o Nishi, que até então era mais na dele, se pegou impressionado com a coragem do amigo. Com um sorriso discreto, ele pegou o arco. Nem precisou de muito discurso, ele arrumou as coisas, prendeu o equipamento no corpo e topou encarar a missão. Afinal, se ainda tinha gente precisando de ajuda por aí, era melhor não perder tempo. Naquela hora, o professor mais esquisito da sala perguntou ao Nishi o que aconteceria se algo desse errado. E as coleguinhas, que também viraram expert em drama, começaram a insistir para ele não se arriscar. Porém, ele deu um suspiro cansado, sabendo da hipocrisia daquelas pessoas. O Rikuto deu a sua opinião, dizendo que estava até aliviado que não fosse valentão, já que aquele idiota não serviria para muita coisa. O Nishi, claro, não conseguiu segurar o riso. Ele soltou uma risadinha e disfarçou. O Rikuto quis saber se o Nishi tinha certeza do que ele estava prestes a fazer, já que aquela missão era suicida e as chances de sair vivo eram mínimas. Mas o arqueiro não hesitou não, disse que voltaria vivo, assim como ele. Não tinha escolha, morrer ali simplesmente não era uma opção. Naquele instante, uma lembrança veio forte na sua mente. Uma garota de cabelos vermelhos parada no meio da sala de aula. Com essa imagem na cabeça, ele decidiu que não ia cair naquele lugar. O prota entendeu o recado, deu um sorriso e olhou para Nishi de um jeito que deixava claro que ele confiava nele. Mas por dentro, o arqueiro sentia o estômago revirar, ao contrário do prota, que parecia estar lidando com tudo muito bem. Passando a mão na nuca, ele desvia olhar pro Rikuto, lembrando das vezes que o cara tinha apanhado dos valentões. Ele pensou em comentar, mas engoliu as palavras, não era o momento. Sorrindo levemente, ele revela o seu nome e pergunta o mesmo pro arqueiro, que soltou uma risada e apontou para si mesmo, duvidando de que ele não sabia quem ele era. O seu nome era Anishi, simplesmente o garoto mais popular da escola. Eu acho que é nessa parte aqui que o Manhwa cria uma grande amizade e depois vai mandar o arqueiro de arrasta pra cima. Não sei, vamos continuar pra descobrir. Mas tá suspeita essa amizade aí do nada. A escola estava em chamas e não demorou muito pra eles conseguirem abrir a barricada. O pensamento de Nishi era simples, tudo ia dar certo, enquanto o nosso prota permanecia em silêncio. Um vento forte bateu neles ao abrir a porta. Agora não tinha mais volta. Eles seguiram pelos corredores que estavam irreconhecíveis. Mais à frente, pilha de corpos dos alunos, tudo estava destruído e até o Nishi sentiu que estava preso num pesadelo. O prota, olhando ao redor, soltou um comentário seco, dizendo que aquilo não era um sonho, e sim a realidade. O loirinho parecia incomodado com o fato de que todos os monstros tinham sumido. Não era que ele reclamasse, mas estava muito quieto, muito suspeito. O prota comentou que provavelmente os monstros tinham ido para a cidade. Enquanto caminhavam, eles encontraram pegadas com manchas de sangue. E o Rikuto comenta que isso indicava que os monstros tinham saído em busca de algo melhor na cidade. O arqueiro ficou bem confuso com a ideia, mas de repente, um barulho chamou sua atenção. No silêncio do corredor, só podíamos ouvir a mão do protinha apertando o ferro em sua mão. Sem trocar palavras, os dois se
encararam. Nishi se encostou no canto e começou a espiar pela parede, quando ele avistou um Goblin no meio do corredor vasculhando o lugar, como se ele estivesse procurando por algo. Ele murmura para Rikuto sobre a chance de acabar com aquele Goblin. Ele responde que como eles são dois, não haveria problemas, e sem perder tempo, ele começa a tirar a bolsa das costas. Agora ele tá entrando no modo matador de Goblin, e em instantes, começou a mirar no Goblin. Depois que Nishi soltou a corda do arco, uma flecha foi disparada direto no peito do Goblin. Mesmo com a flecha cravada, o Goblin manteve uma cara tranquila. Em seguida, ele se virou com os olhos vermelhos de fúria. Ele soltou um grito forte que avançou em sua direção, enquanto o matador de Goblins tentava pegar outra flecha, mas não deu tempo, pois o Goblin já estava bem na frente dele, fazendo um rugido estrondoso. Foi aí que o Rikuto entrou em cena. Com toda a força, se preparou para dar um golpe na cabeça do Goblin. O impacto foi tão forte que o bicho foi lançado direto contra a parede. Perto da janela, tremendo no chão, o Goblin tentou se virar para contra-atacar, mas se deparou com o Rikuto pronto para mais um ataque. Usando o cano novamente, ele acerta a sua cabeça. O cano agora ficou todo manchado com o sangue do monstro. Os dois agora estavam diante do corpo do Goblin. Aquele momento mostrou que, apesar do medo, as coisas haviam saído como planejado, e comentou que essa aventura até que tinha sido legal. Mano, se o Prota tinha essa força toda, por que ele não rachou a cabeça daquele valentão naquela época? Tem alguma coisa que eu não tô entendendo. Enquanto o Rikuto refletia sobre o ocorrido, ele lembrava dos dragões e se dava conta de que tinha inimigos que eles não tinham a mínima chance. Por outro lado, o loirinho observava o Goblin e com certa perplexidade concluiu que era como uma criatura comum do videogame. Ele começou a olhar para a própria mão e percebeu que ele estava tremendo sem parar. Em um jogo, aquele Goblin teria caído com um único golpe, mas a realidade era bem diferente. Ali o perigo era real. O Prota, ainda limpando o cano sujo de sangue, concordou. Não existia níveis, poderes especiais ou magia para ajudar. Era apenas dois caras comuns tentando sobreviver. O arqueiro, olhando para o Rikuto, perguntou por que ele fingia ser mais fraco do que realmente era. Pelo jeito que ele lutava, parecia que ele passou por algum tipo de treinamento. Rikuto parou por um instante, perdido nas suas lembranças. Na sua mente, uma katana de madeira caindo no chão e um jovem de pé na sua frente sorrindo de forma arrogante. Era o seu meio-irmão mais velho, que acabava de derrotá-lo em um treino e estava lá, aproveitando cada segundo para se vangloriar. A lembrança trouxe um peso estranho para o Rikuto. Ele suspirou fundo e disse a Nishi que nunca aprendeu nada. Ele não sabia explicar. No fundo, nem ele entendia o motivo dele conseguir fazer aquilo. O foco voltou para a situação presente. Provavelmente havia monstros no andar de baixo, e Nishi percebeu que isso explicava o motivo daquele andar estar tão silencioso. Agora os dois, diante das escadas, pronto para descer, sabiam que as coisas iam ficar ainda mais complicadas. Foi quando de repente os dois ouviram um grito desesperado de uma mulher pedindo por ajuda. O Prota disparou para ver o que estava acontecendo, mas o arqueiro gritou para que ele esperasse. Sabendo que não ia adiantar de nada, ele decidiu seguir atrás dele, decidido cuidar da sua retaguarda. Enquanto isso, sem que eles se dessem conta, num canto da escola, um enorme monstro de pele vermelha estava eliminando todos os goblins que encontrava. Os olhos de uma aluna brilhavam sobre a luz enquanto ela se escondia no armário. Lá dentro, ela estava lutando contra o próprio medo, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Fora daquele lugar, os goblins estavam fazendo coisas terríveis com as meninas, que só conseguiam gritar por socorro. Todos os homens já tinham sido mortos, enquanto as meninas ainda estavam vivas, mas gritavam desesperadas no ataque dos goblins. Todos os homens já tinham sido mortos, enquanto as meninas ainda estavam vivas. Kato assistia com o rosto molhado de lágrimas. Ela sabia que precisava
precisava ajudar as colegas, mas também tinha muito medo de acabar morta. A loirinha tentou impedir um Goblin, implorando para que ele parasse, mas o Goblin simplesmente desferiu um golpe, deixando apenas vestígios de sangue por toda parte. Katô estava desejando mentalmente não ter que ouvir mais aquele horror. Parecia um pesadelo do qual ela queria acordar. Em silêncio, ela se culpava por não ter tido coragem de agir. No passado, quando a escola ainda não estava tomada pelo fogo, lá estava ela, a bonitona, entre os canalhas que riam do Protinha. A Katô não gostava disso, sabia que era errado e que precisava fazer algo. Ela até tentou intervir, pedindo para os valentões parar, mas eles continuaram espancando o Protinha. Ela começava a tremer, com as mãos juntas, se culpando por não conseguir ajudar. Do nada, alguém a chamou lá de trás. Ao se virar, ela viu seu namoradinho, avisando que a aula já ia começar. Ele a puxou pelo braço e a arrastou, enquanto o Prota continuava sendo espancado. Foi então que Katô acordou. Ela ainda estava escondida no armário e, com o rosto marcado pelo medo, percebeu que ela havia perdido a consciência. O pânico estava tomando conta enquanto ela não sabia o que tinha acontecido com as amigas dela que estavam do lado de fora do armário. Tentando entender por quanto tempo ela ficou fora de si, ela acabou derrubando o celular. O som que o aparelho fez ao cair ecoou no armário. A garota agora percebeu que tinha acabado de ter feito algo sem volta. Ela leva as mãos à sua boca, nervosa, tentando não fazer mais nenhum ruído. Ela ainda tremia muito e acreditava que os Goblins talvez não tivessem notado. De repente, alguém bateu forte na porta do armário. Os Goblins estavam lá, com um olhar satisfatório por terem achado ela. Lá no fundo da sala, muitas meninas apareciam brutalizadas pelos bichos. Katô ficou em choque e começou a chorar. Enquanto isso, um Goblin se inclinava sobre ela com um sorriso sarcástico, puxou os seus cabelos. Ao arrastá-la para fora do armário, ele mostrou a língua comprida e sorriu de um jeito muito cruel. O monstro agarrou as roupas de Katô e começou a rasgá-las. Ela gritou por socorro. A voz desesperada ecoava pelo lugar. As lágrimas corriam sem parar e o seu corpo tremia tanto que ela mal conseguia se mexer. Tudo que ela via era aqueles seres rindo da sua situação. Mas de repente, um sangue jorrou para todos os lados. Os olhos, antes nebulados pelo desespero, agora mostravam um mínimo de esperança. Ao olhar pra frente, ela viu um Goblin gigante vermelho surgir, esmagando a cabeça dos monstros com um bastão de espinhos. Ela ainda estava intacta, mas antes que pudesse sentir o alívio, a criatura mostrou os dentes e soltou um som assustador. Os Goblins, furiosos com a interrupção, se agruparam para enfrentar um novo inimigo, mas o monstro vermelho não parecia se importar. Com um único golpe do bastão, varreu todos de uma vez, espalhando os corpos pelo chão. Katô ficou paralisada, incapaz de acreditar no que via, e o sorriso cruel deixava claro que ela seria a próxima. Enquanto isso, a dupla dinâmica corria o mais rápido que eles podiam, tentando achar a origem dos gritos que ecoavam pela escola. Quando finalmente se aproximaram, viram a Katô sendo segurada pela enorme mão da criatura. Ela se debatia tentando escapar, mas parecia inútil. O monstro também carregava vários Goblins amarrados atrás de si, como se eles fossem apenas brinquedos. Katô tentou falar com um orc de maneira respeitosa, mas a resposta foi um golpe brutal contra a parede. O impacto foi forte o bastante para fazê-la apagar na hora. Depois de confirmar que ela não reagia mais, o monstro seguiu seu caminho, carregando a sua presa sem qualquer preocupação. Um medo incontrolável tomou conta do loirinho, ao perceber que ele não tinha a menor chance contra aquele monstro. Enquanto ele tentava raciocinar, mas não conseguia, pois as suas flechas obviamente não teriam o menor efeito contra algo tão colossal. Já o Prota, de repente, ele começa a falar que entende porque os andares anteriores estavam vazios. Era provável que aquele monstro era o responsável por ter eliminado todos os outros Goblins. O arqueiro sentiu
sentiu um aperto no peito, enquanto o Prota continuava explicando que os monstros seguiam uma hierarquia parecida com a dos animais. Os mais fortes sempre devoram os mais fracos. A situação era ainda pior do que eles imaginavam. Não tinha a menor chance deles derrotar aquele Goblin colossal. Fugir parecia a única opção lógica, mas isso significaria abandonar a garota para trás, e o Prota não parecia disposto a fazer isso. Quando ele deu um passo à frente, o arqueiro instintivamente segurou o seu ombro, tentando impedi-lo. O Prota nem hesitou, disse que iria salvá-la, pois ela ainda estava viva. O loirinho estava hesitante. O som pesado dos passos do orc ecoavam no corredor. Ele pergunta se realmente vale a pena arriscar tudo só para salvar uma garota. O Prota responde lembrando de algo que ele tinha perguntado no passado. A lembrança o levou de volta a um momento marcante. Quando ele estava no topo do prédio, encostado em uma cerca, sua vida parecia tão sem sentido que ele cogitou acabar com tudo ali mesmo. Mas quando ficou cara a cara com um Goblin, sentindo de perto a ameaça da morte, ele percebeu o quanto ele queria ficar vivo. Por isso, agora ele estava ali pronto para enfrentar o perigo e salvar aquela garota. Ele desviou o olhar, tentando entender aquele jeito impossível do Prota. Por outro lado, o Rikuto não esperava que ele concordasse, e deixa claro que ele não precisa se envolver nessa situação. Enquanto caminhava, as lembranças do Protinha voltavam a aparecer. O irmão sempre dizia que ele era um completo fracassado. Ele nunca teve uma família de verdade. Ele cresceu sendo espancado, e sua única lembrança nesse momento era de uma carteira jogada no chão, junto com uma foto de uma família que já não existia mais. O irmão costumava se sentar sobre os destroços de ferro, zombando dele, dizendo que ele era tão insignificante que parecia um fantasma. Quando estava prestes a seguir para enfrentar o orc, o arqueiro mais uma vez o segurou. Em um tom pensativo, começou a falar sobre a sua irmã mais nova. Eles não eram irmão de sangue, mas ele sentia que tinha responsabilidade de protegê-la. O Prota estranhou aquela confissão repentina, mas ele continuou ali, encarando a própria mão. Para ele, desistir ali significaria deixar a irmã sozinha para sempre, e isso era algo que ele não podia permitir. A cena logo à frente fazia ele pensar, e se fosse a irmãzinha dele no lugar daquela menina? Será que ele teria coragem de lutar ou só sairia correndo? Nishi confessa baixinho que estava morrendo de medo do bicho, mas ele não ia dar para trás. Ele apontou para si mesmo e falou que ia entrar na roubada junto com o Prota. Não tinha jeito, os dois iam salvar a garota ou morreriam tentando. Ele até chegou a comentar que a dupla era boa, um maluco querendo provar que sobreviveu por algum motivo e o outro tentando vencer o próprio cagaço. O Prota deu uma risada dizendo que ele era doido, e o Nishi ficou vermelho, mandando ele calar a boca. Ele só estava enfrentando os seus medos e não era loucura, disse ele. O Prota, confiante, garantiu que ele tinha uma ideia. O loirinho duvidou, mas o Prota insistiu que era só confiar no pai que ia dar bom. Na sala do lado, a mina amarrada no poste acordou. Além dos machucados, ela viu o corpo dos goblins assando na fogueira que o orc vermelho tinha feito. Inclusive, nesse momento, o bicho estava devorando um humano. Ele se virou para ela com uma cara de quem já escolheu a sobremesa. Enquanto isso, os dois continuam avançando. E Nishi, que ouviu o plano do Prota, estava dizendo que fazer aquilo seria loucura. Koto, quase virando churrasco, chorava igual uma criança. O orcão, sem espaço na fogueira, resolveu guardá-la pro final. Ele se virou pra garota, que estava chamando muita atenção enquanto tentava se soltar. O orc largou o osso do ser que ele estava comendo para apreciar a sobremesa. Ela, no entanto, fazia de tudo para se soltar. E nesse momento, ela cai com a fuça no chão e começa a implorar que ele não faça isso e que blá 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 e blá blá blá. Mas é óbvio que o orc não entendeu nada, nenhuma única palavra, e segurou ela com uma única mão. Ele estava olhando para a fogueira, mas tinha um problema. É como se não tivesse mais espaço. Ele não queria misturar a sobremesa com aquela comida ruim que tinha
ninguém ali. Foi quando o Prota apareceu de repente com um cano na mão. O bicho, vendo comida fresca, largou a garota e se preparou para partir para cima do Protinha. Com um movimento pesado, o orc começa a balançar a sua marreta na direção de Rikuto, que já estava um passo à frente. Ele rapidamente jogou um jato de extintor nos olhos do monstro, deixando ele cego de raiva. Vendo a chance na sua frente, ele larga o extintor e corre para tentar ajudar a moça. Ela grita o nome dele, como se já o conhecesse, mas ele só balança a cabeça meio sem jeito enquanto tentava cortar as cordas com um canivete. O problema é que o canivete era cego e com aquele treco não ia dar para cortar. O Prota resolveu mudar de tática. Ele levantou o cano preparado para bater, enquanto a garota tava ali achando que ia levar uma pancada. Ele começou a bater no chão e o arqueiro de longe entendeu na hora. Esse era o sinal do plano B. Ele concluiu que se o Prota tava apelando para isso significava que eles teriam que arriscar tudo para tentar salvar ela. Ele ainda estava resmungando, achando que esse plano era loucura, mas não tinha escolha. Armou as suas flechas, dizendo que se algo desse errado, a culpa seria toda de Rikuto. O bicho gigante ficou cara a cara com o nosso Protinha. Os olhos do monstro brilharam com um vermelho sinistro. Ele soltou um berro que foi com tanta força que até os vidros da janela estilhaçaram. Mas o Prota nem piscou, ficou ali firme, encarando o monstro, sabendo que um passo errado significaria o seu fim. Quando o orc o desferiu um golpe com aquela arma enorme, o Prota simplesmente redirecionou o ataque com um movimento preciso. Aquele torrete enorme acabou se desviando para o chão, sem nem chegar perto do Protinha. O monstro ficou confuso por um instante, sem entender como aquele humano franzino tinha desviado seu ataque tão facilmente. Enquanto isso, o Prota já tinha se reposicionado, com o músculo tenso, mas a expressão ainda calma, dizendo que fazia anos que ele não usava aquela técnica. Com os movimentos precisos, o Prota redirecionava cada golpe pesado do adversário, usando a força bruta do orc contra ele mesmo. Quando ele viu a chance perfeita, girou o cano e acertou em cheio o pé do monstro. Aquela técnica simples, ensinada pelo seu pai numa época que parecia tão distante, agora estava salvando a sua vida. Kotô observava tudo com os olhos arregalados, impressionada com a coragem do Protinha. Parecia que ele sabia exatamente como lidar com uma criatura como aquela, um tipo de monstro que só segue o seu instinto básico, sem estratégia nenhuma, nenhum tipo de raciocínio. Mano, ele tinha toda essa habilidade e sofria bullying na escola. Os valentão perto desse orc aí não era nada. Se você entendeu o porquê dele nunca revidar, me explica aí nos comentários, porque eu não tô entendendo, eu não entendi ainda. O orc furioso investiu novamente com a massa de ferro girando perigosamente, mas o Prota, desviando por um triz, contra-ataca com um golpe certeiro no braço do monstro. Um sangue azul jorrou da ferida, fazendo a criatura rugir de dor enquanto o Prota dava um salto para trás. O bicho não parecia que ia desistir e veio correndo de novo com aquele ataque previsível de sempre. O Prota quase revirou os olhos de tão óbvio que era aquele golpe, e no meio da investida, ele conseguiu cravar o cano na cabeça da criatura, fazendo mais daquele sangue azul nojento jorrar. A garota quase não acreditou no que viu. O cara realmente tinha machucado aquela coisa enorme, mas dava pra ver que ele já tava no seu limite. As mãos tremiam, o corpo todo pedia pra parar. O problema é que cada golpe só deixava o orc mais bravo, e o Prota percebeu que se mantivesse esse ritmo, ele não aguentaria mais muito tempo. Foi quando ele tomou a única decisão possível. Deu meia volta e correu pra porta, xingando e provocando o monstro pra chamar a sua atenção. Até que funcionou, mas não como ele esperava. Em vez de ir diretamente atrás dele, o orc lembrou que ele tinha uma sobremesa. Com as mãos enormes, ele agarra o poste onde Kotô está. E agora ele tá disposto a correr atrás do Prota com a garota
na mão. O Rikuto percebeu que as coisas pioraram. O monstro rugiu novamente e partiu para cima dele. Ele, por sua vez, dispara pelo corredor da escola, esquivando golpe por golpe daquele monstro. A massa de ferro daquele monstro esmagava as paredes atrás dele. Cada golpe que ele errava deixava um rastro de destruição. Nessa hora, Kotô sentiu as lágrimas cair. Ao ver aquela cena, era igual antigamente. Sempre que os valentões a perturbava, lá estava o Rikuto para defendê-la. Mesmo sendo o menor entre todos, algumas coisas pareciam nunca mudar. O arqueiro finalmente avistou a cena. Lá estava o Protinha conduzindo o monstro pelo corredor. Ele estava no último fôlego. E Nishi torceu para que seu amigo aguentasse só mais um pouco. Só faltavam 10 metros. Enquanto isso, o Protinha continuava sua corrida desesperada, mas aparentemente o orc o alcançou. No último momento, ele tentou redirecionar o golpe como antes, mas como as mãos já estão machucadas, dessa vez ele não conseguiu. O cano se estilhaçou quando o orc acertou, e com um pulo de sorte, ele conseguiu evitar que o golpe o acertasse. Mesmo assim, o impacto foi tão forte que arremessou o cara a vários metros, deixando ele caído sem fôlego. A garota quase teve um ataque ao ver o monstro se preparando para dar o golpe final. Do seu esconderijo, o arqueiro assistiu tudo enquanto seu amigo voava pelo ar. A cena do seu colega ali, caído e imóvel, fez o seu estômago embrulhar. A coisa tava feia mesmo, e muito pior do que eles imaginavam. Ele começou a lembrar do combinado. O Prota devia atrair o bicho até o ponto certo do corredor, e ele com uma flecha teria uma única chance de acertar, e se errasse, o seu amigo estaria morto. A visão era ruim, o ângulo era péssimo, e sem falar do seu nervosismo, a distância era maior do que a ideal, e nem dava para ver direito o olho do monstro para mirar. Pelo menos, o orc ainda não tinha percebido a sua presença, mas isso não ajudava muito. Cada segundo que passava, diminuía as chances de Rikuto sair de lá com vida. Nishi começou a pensar que se ele tivesse um pouco mais perto, talvez ele tivesse alguma chance, mas do jeito que estava, seria um tiro no escuro. Foi quando o Protinha gritou, ordenando que ele não atirasse ainda. Se arrastando para longe, ele se levanta e começa a enxugar o sangue que escorria do seu rosto. Ele sabia que precisava chegar mais perto de Nishi. O arqueiro ficou paralisado, sabendo que um movimento errado poderia ser o fim do seu amigo. A garota parece envergonhada, se perguntando por que o Rikuto se arriscaria tanto por alguém que ele nem lembra. Enquanto isso, o orc continua avançando, e o Prota, mesmo cambaleando, continuava chamando a atenção do monstro. A Kotô se sentia um lixo. Todas as vezes que ela tinha visto o Protinha apanhando na escola, ela ficou parada, sem fazer nada, e o seu namorado sempre a puxava, dizendo que aquele perdedor não valia a pena, e ela, com a voz fraca, sempre concordava. E agora, vendo ele arriscar a vida dele por ela, o peso da culpa era insuportável. De repente, o orc investiu com tudo, mas num ato de desespero, a garota mordeu a orelha do monstro com tanta força que ele deu um salto para trás. O Prota ficou surpreso por um instante, mas logo entendeu, era a chance que ele precisava. Com as últimas forças que restava, ele bloqueou o ataque do orc mais uma vez. O orc agora jogou a garota no chão e partiu para cima do Prota, decidindo acabar com ele ali e agora. O Rikuto estava caído no chão, sem forças para se levantar agora, enquanto a garota estava lá gritando para ele fugir, mas ele estava lá, de braços abertos no chão, e sorriu. Ele já tinha feito tudo o que precisava. Quando o monstro ergueu aquela arma enorme para esmagá-lo, o bicho estava exatamente no lugar certo. Foi aí que o arqueiro apareceu de repente, gritando que não ia errar aquele tiro nem a pau.
O orc ficou confuso com a aparição inesperada, mas antes que pudesse reagir já era tarde. A flecha voou direto pro seu olho. O impacto foi tão forte que o monstro cambaleou, perdendo o equilíbrio. Minutos antes, o prota tinha entregado uma agulha ao Nishi, explicando que era álcool puro das aulas de química, o mesmo que a Sakura tinha dado para eles mais cedo. Ele continuava a dizer que se o Nishi conseguisse amarrar na ponta da flecha, provavelmente eles teriam alguma chance contra o monstro. Ele deixa claro que o álcool puro é um veneno para qualquer criatura viva. Nem o animal mais resistente do mundo aguentaria uma dose concentrada direto na veia sem desmaiar na hora. O arqueiro até entende a lógica, mas ainda duvida. Aquela agulha fina parecia inútil contra a pele dura daquele monstro. Foi quando o prota teve a brilhante ideia de mirar no olho do monstro, o ponto mais fraco de qualquer ser. Se tudo desse certo, o monstro ficaria totalmente indefeso. Voltando à ação, o orc berrava de dor, mas continuava em pé. O arqueiro sorriu aliviado. O plano maluco do prota tinha funcionado. Aquele cara era realmente louco. O bicho ainda estava tentando tirar a flecha do olho com as mãos, urrando de dor, enquanto o Nishi continuava comemorando. Mas a comemoração durou pouco. O orc começou a ficar mole, os joelhos bambearam, mas o monstro deu um rugido final e partiu para cima do prota. Por um triz, ele consegue escapar. O arqueiro, sem saber o que fazer, ficava ali gritando para ele sair. Caído no chão, o protinha percebeu que o veneno provavelmente iria demorar um pouco para fazer o efeito. O orc, já desorientado, desferiu um golpe descontrolado que arrebentou a parede num instante. Com um dos olhos completamente furado, ele encarou o protinha e mais uma vez avançou. Mas em vez de Rikuto recuar, ele viu a sua chance. Com um salto certeiro, ele tentou empurrar o monstro pelo buraco na parede. E o bicho, obviamente, nem se mexeu. Mas o moleque, determinado a terminar com aquilo de uma vez por todas, continuava empurrando, mesmo sabendo que poderia morrer junto. Foi quando o monstro ergueu aquela arma enorme para dar mais um golpe, agora o golpe final. Nesse exato momento, o arqueiro agiu, se jogando contra os dois, fazendo todo mundo desabar. Ele conseguiu se safar da queda, mas o protinha ainda estava agarrado no orc. Foi por um triz, mas ele conseguiu pegar o amigo pelas pernas e puxá-lo de volta. Ele falou ofegante que essa foi por pouco. Lá embaixo no estacionamento, o corpo do orc agora era imóvel. Ikoto, ainda tremendo, parecia mais aliviada por estar viva. As lágrimas rolaram quando ela agradeceu. Nesse momento, o protinha chamou o amigo, comentando que ele foi um idiota em tentar salvar ele. O Nishi apenas respondeu que o prota já fez coisa muito pior. O arqueiro dá uma olhadinha pro seu colega e pergunta se ele não tinha medo de que ele errasse o tiro. O Rikuta afirmou que ele nunca duvidou, afinal, ele sabia que ele era o campeão nacional de tiro. Não tinha como ele errar. Os dois ficaram se encarando por um tempo, enquanto o Nishi pensava que só um louco confiaria cegamente assim nele. Koto observava tudo em silêncio, quando o arqueiro finalmente se virou para cortar as cordas que prendiam a garota, perguntando se ela estava bem. Ele dizia que deve ter sido horrível ficar presa daquele jeito. Ela, olhando para a própria mão ainda tremendo, não conseguia dizer uma única palavra. Do nada, a garota se levantou muito rápido e o Nishi até pensou que ia ganhar um abraço, mas ela passou direto por ele, caiu nos braços do protinha, que ficou completamente sem entender nada. Entre lágrimas e soluços, ela agradeceu sem parar, dizendo que nunca iria esquecer que ele não abandonou ela ali. O Nishi, então, parece ter entendido tudo. Ele disse que entendeu o motivo do carinha ali ter arriscado a pele dele dessa forma. Era pra salvar a sua namoradinha, é óbvio. A garota ficou vermelha que nem um tomate, enquanto o protinha fazia aquela cara de desacreditado. O Nishi, animado, ainda soltou que ele tinha uma mina muito gata.
gata. Meteu essa. O Protinha, vendo a situação, resolveu ser sincero e disse que ele não se lembra dela e que não faz ideia quem é ela. O arqueiro não gostou do jeito que ele tava falando com a menina, pensando que ele não deve falar desse jeito com as garotas que ele fica. Ele reclamou, mas o Protinha insistiu que não era zoeira. Ele genuinamente não conhecia a garota. Cotô então se apresenta com um sorriso meio tímido, mas animado. Eu sou Tatibana Katô, da época do fundamental. A gente estudou junto, você lembra? De repente, tudo fez sentido pro nosso Protinha. A Cotô continuava explicando que eles eram praticamente irmãos na infância. Memórias dolorosas vieram à tona novamente. No passado, o Protinha tentou proteger a garota do seu meio-irmão, mas depois de ajudá-la, ele só recebeu um olhar cheio de ódio e medo em troca. Aquele dia marcou o começo do fim. Naquele mesmo dia, os seus pais morreram num acidente suspeito. Os freios do carro tinham sido sabotados. Todo mundo sabia quem tinha feito, mas ninguém podia provar. Adotado pelos tios, o Rikuta virou alvo constante do meio-irmão. As humilhações foram tantas que ele simplesmente desistiu de sentir qualquer coisa. Era como se ele já tivesse morto por dentro. O Prota tremia incontrolavelmente e o Nishi ficou confuso com a reação extrema do amigo. Ele estava nitidamente sufocado pelo peso das lembranças. Cotô se aproximava, visivelmente preocupada com aquele surto repentino, mas ele tentou acalmá-la, dizendo que já estava melhor, mas dava para ver que ele continuava pálido e com as mãos trêmulas. Claramente, ainda não tinha se recuperado por completo. Envergonhada, ela pediu desculpa por nunca ter feito nada quando ele sofria bullying. Por sua vez, ele só abaixa a cabeça, dizendo que ela tinha feito a escolha certa. Afinal, quem se aproximasse dele só se daria mal. Foi então que o Nishi resolveu interromper. O sol já estava quase aparecendo e eles tinham que continuar explorando o resto da escola. Ele avisou que se Cotô quisesse, podia ir sozinha pro telhado. Lá seria seguro para ela. Mas a garota decidiu seguir com os dois. Em pouco tempo, os três já tinham percorrido uma boa parte da escola, mesmo com um deles atrasando um pouco. A bonitona ali, sempre que via algum aluno que tinha sido derrotado pelos monstros, parava para fazer uma oração. Em uma das salas, eles encontraram um largato pequeno que soltava fogo, mas não era perigoso o suficiente. Um barulho forte de porta de ferro ecoou pelos corredores. O Prota e os seus colegas tinham acabado de fechar a última entrada que levava ao telhado. O arqueiro abriu a porta, assustando os alunos, que se viraram rápido para ver quem tinha chegado. Assim que o grupo voltou, as garotas começam a notar que Nishi está inteiro e já ficam aliviadas. O professor de educação física correu até ele, dizendo que sabia que ele voltaria sem nenhum arranhão. Ele até respondeu, mas sabia da hipocrisia daquele homem. De repente, um grito cortou o clima. Um cara veio disparado e se jogou para abraçar a garota, como se não acreditasse que ela estava viva. O Nishi olhou sem entender nada, enquanto o sujeito agradecia a Deus emocionado, mas a garota logo pediu para ele parar com aquilo e calma. O Protinha observava tudo, enquanto a garota parecia desconfortável com o próprio namorado. Enquanto isso, o loirinho coçava a cabeça, imaginando que aquela situação ia virar um problema, se perguntando como que o nosso Protinha estava se sentindo. Foi aí então que o sujeito resolveu se apresentar, dizendo que os dois eram namorados. A garota, desconfortável, parecia que não estava nada feliz com a revelação. A outra garota do grupo logo se aproximou, perguntando se isso era verdade. O sujeito, percebendo que a garota estava sem jeito, disse que não precisava ficar envergonhada, porque cedo ou tarde todo mundo ia acabar sabendo do relacionamento deles. E ainda chegou a comentar que os pais dos dois já tinham até aprovado tudo
tudo. O namorado estava aliviado ao reencontrá-la. Com um sorriso, ele logo se virou para Nishi, cheio de animação, agradecendo por ter ajudado. Mas ele foi direto ao ponto, deixando claro que o verdadeiro responsável pelo resgate foi o Rikuto. O clima entre os alunos ficou estranho. Eles começaram a cochichar, duvidando que alguém como ele tivesse conseguido salvar alguém. O namorado encarou o Protinha com aquele olhar de deboche de sempre, fingindo que tinha dificuldade para lembrar o nome dele. E depois de fazer um drama, ele soltou: "Ah, é você? Ah." O cara meio que agradece por cima, mas Rikuto nem liga. Ele fica na dele como se nada daquilo importasse. É aí que o namoradinho decidiu bancar o herói, dizendo que agora é ele que vai cuidar da Koto. E em seguida, ele já puxa a garota pra perto, insistindo que ela precisa descansar. Ela até tenta resistir. Parece que ela queria falar mais alguma coisa, mas acabou cedendo quando seu namorado insistiu. O arqueiro lançou um olhar preocupado pro Prota, enquanto a Sakura levantava uma sobrancelha desconfiada se aquele tal Saito era mesmo o namorado dela. Mas o assunto logo mudou, quando Nishi mencionou que a agulha de álcool que a Sakura tinha fornecido foi responsável por salvar a vida deles. Ela sorri, satisfeita por ter contribuído de alguma forma. Ela começa a explicar com um certo orgulho acadêmico que aquelas criaturas, apesar de monstruosas, compartilhavam características biológicas como os humanos. Por isso, elas provavelmente seriam vulneráveis às mesmas substâncias tóxicas que afetam as pessoas. De repente, o professor de educação física chega, querendo saber o que eles haviam descoberto na exploração. No mesmo instante, todos se viraram para ouvir o Nishi. Ele foi logo avisando que a situação estava feia lá embaixo. As coisas estavam péssimas. Além da Koto, não acharam mais ninguém vivo. Ele nem precisou dizer mais nada para todo mundo entender a gravidade da situação. Ele avisou que tinha trancado todas as entradas e que algumas salas lá embaixo podiam virar alojamentos de emergência. A escola possuía comida, mas em pouca quantidade, dava para aguentar alguns dias. O professor, num entusiasmo que não combinava nada com a situação, elogiou o Nishi e convocou todo mundo para seguir até um lugar seguro com comida. Os alunos reviraram os olhos. Claro que o cara só se mexeu quando soube que tinha comida envolvida. No dia seguinte, a galera toda colocou a mão na massa. Os caras estavam empilhando as cadeiras e as mesas para reforçar as barreiras, enquanto as meninas vasculhavam a escola atrás de qualquer coisa comestível. A Sakura estava numa missão particular, catando tudo o que podia ser útil na sala de química. Quem sabe dava para improvisar alguma arma. Enquanto isso, o Nishi ficou de olho, garantindo que ninguém estava enrolando. Em outro corredor, o Protinha estava encarregado da tarefa macabra de levar os corpos dos colegas mortos para o telhado. A Koto apareceu, indignada com o professor que tinha colocado todo esse peso nas costas dele, sem sequer oferecer alguma ajuda. Ele explicou que esse trabalho era um dos mais importantes e que não era qualquer um que aguentaria fazer isso. Ela perguntou o que ele faria depois com os corpos. Ele foi direto, dizendo que não dava para fazer funerais decentes e a única opção era deixar os corpos no telhado. Koto ficou quieta, concordando em silêncio. Ela observou por um instante antes dele voltar ao seu trabalho sombrio. Enquanto arrastava aquele pano cheio de corpos, ele soltou um comentário estranho, revelando que os cadáveres que carregava, entre eles tinha um dos valentões que sempre o infernizava. E não só isso, até mesmo aquele professor que fingia não ver que ele sofria bullying estava ali, dentro do saco. Ele insinuou que achou que iria sentir vontade de rir daquela ironia do destino. Todos que fizeram a sua vida um inferno agora estavam mortos, mas para sua própria surpresa, o riso não veio. Tudo ele não conseguia sentir satisfação. Parecia que o universo ainda estava zoando com ele, como se fosse algum tipo de castigo por ter desejado a morte deles no passado. De repente, ela começou a calçar uma luva
e anunciou que iria ajudar. Ele foi logo avisando que aquilo não era trabalho para qualquer um. Era pesado no sentido emocional, mas ela estava dedicada. Depois de tudo que ela viu, lidar com corpos já não era mais um problema. Porém, um grito cortou o ar, chamando a garota pelo nome. E antes que qualquer um pudesse reagir, o prota levou um empurrão que o jogou no chão. Esse era o Saito, o suposto namorado. Ele chegou cheio de raiva, berrando porque ela estava ajudando naquela tarefa nojenta. A garota tentou falar, mas assim como antes, a boca mole não conseguia reagir. O valentão puxou ela com força, gritando que gente como ela não devia se misturar com aquele tipo de pessoa. Deitado no chão, o prota só observava em silêncio, enquanto o Saito continuava com a sua ladainha, chamando ele de vagabundo e aproveitador. Ele riu, dizendo que agora ele entendia tudo o que se passava. Ele estava usando o papel de herói como desculpa para explorar a sua namorada. Mano, que guria irritante, por que ela não abre a boca? Por que ela não fala nada? A garota mal podia acreditar no que estava ouvindo. O suposto namorado continuou com seu lenga-lenga, jurando que ia salvá-la do protagonista. E ainda por cima, ele diz que vai espalhar para todo mundo que ele era um folgado que não queria fazer a sua parte na limpeza. Quando a garota tentou defendê-lo, foi cortada na hora. Segundo o valentão, aquela era conversa entre homens. O Rikuto continuou caladão e voltou para o seu trabalho macabro, pegando o saco com os corpos sem dar atenção para os dois. Isso só fez o arregante rir de deboche, dizendo que ele podia continuar fingindo ser durão, mas todo mundo sabe que ele não passava de um lixo. O protinha, ignorando, seguiu em frente, carregando sozinho o peso que mais ninguém queria assumir. A garota já parecia estar no limite com as atitudes do suposto namorado. Quando ele a agarrou pelo braço e começou a arrastá-la de volta para a sala, algo estalou. Um tapa seco ecoou no corredor. Tinha sido ela que finalmente perdeu a paciência. Aê, finalmente essa menina acordou pra vida. Mano, eu já tava nervoso aqui lendo essa parte. Cê é louco, a menina não faz nada. Comenta aí se vocês querem a continuação desse manhwa. Eu confio que os humilhados serão exaltados nessa história, tá? Não esquece de se inscrever aí embaixo pra me apoiar. Por hoje é isso, valeu!